E mais uma manifestação da esquerda que flopou. Como previsível, esta manifestação última do PT contra Bolsonaro em defesa da democracia juntou lá meia dúzia de gatos pingados. Uma coisa que eu acho bizarra, que eu acho que é coisa do Brasil, é que o cara que foi eleito, a gente não consegue ter nenhuma evidência, nem sequer no mundo real, de que ele e o seu partido têm alguma popularidade, nem sequer no mundo virtual. Eles também não têm engajamento nas redes sociais. O Lula, quando abre uma live, não coloca ninguém. E aí, lógico, a esquerda naquele desespero, né? Porque tá passando uma baita de uma vergonha, quando é nas redes sociais, fala que no caso de Bolsonaro, são robôs. E quando milhares, milhões vão às ruas pra apoiar Bolsonaro, aí eles não têm o que falar. E nas redes sociais, como eles perdem feio, mas lá ainda é uma área que dá pra controlar com arbítrio ou sem arbítrio, eles falam tanto em regular as redes sociais. Mas o fato é um só. Quer seja no mundo virtual ou no mundo real, Bolsonaro é inegavelmente, absurdamente popular. E o PT e o Lula são inegavelmente impopulares. Aliás, eu sempre desconfio, eu sempre falo, né, que eu desconfio muito que se o Lula for em qualquer rua do Brasil sem plateia controlada, a chance dele ser vaiado e ser adjetivado das piores coisas é muito maior do que a chance dele ser ovacionado. Tanto que, na minha visão, o Lula, sabendo disso, ele não é maluco em se misturar com o povo. Desde os tempos em que ele não estava na presidência da República e também não estava na cadeia, ele não viajava de voos comerciais. Eu tentei procurar na internet para ver alguma coisa falando que Lula pegou um voo de carreira, um voo na época, né, da TAM, da Varig, da Gol. Não achei. Agora, aviões e jatinhos executivos, quer seja de empresários ou jatinhos executivos que o PT alugava para o Lula se deslocar, aí sim, isso eu encontrei aos montes. Então, por isso que eu tenho essa convicção. O Lula sabe que ele é impopular. Desde 2007, procure na internet, quando o Lula foi vaiado no estádio do Maracanã, ele nunca mais vacilou nesse sentido. Ele só vai em local de plateias controladas. Se alguém achar que eu tô equivocado, me dê alguma evidência do contrário. Porque realmente, pra mim, a virada foi 2007, naquela vaia homérica no estádio do Maracanã, quando supostamente o Lula era popular. Bom, a própria Revista Oeste fez aqui essa reportagem falando o seguinte, na manchete: manifestação do PT contra Bolsonaro tem baixa adesão. E aí aqui tem as fotos dos gatos pingados. E eu desconfio seriamente que esses gatos pingados receberam alguma vantagem, nem que seja pelo menos um pãozinho com mortadela, um refrigerante, uma cervejinha. Porque, via de regra, o que a gente costumava ver? PT enchendo ônibus com os militantes para tentar fazer volume, para tentar encher uma quadra, já que organicamente eles não têm apelo popular. Eles não têm apelo popular. E aqui, só entrando aqui um pouco no que foi essa manifestação, a esquerda realizou a convocação depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro reunir uma multidão de cerca de 650 mil, ou seja, mais de 500 mil de pessoas somente em uma avenida, que é a Avenida Paulista. Chamado de Dia de Mobilização Nacional de Luta pela Democracia, o protesto do PT ocorreu em pelo menos 19 cidades. Entre elas, Barcelona na Espanha, Lisboa e Portugal. No Brasil, dezenas de pessoas se reuniram em algumas capitais. Se juntar tudo isso, será que enche uma quadra da Paulista? Acho difícil. Acho bem difícil. E uma coisa que, assim, quando a esquerda começa a utilizar uma palavrinha, democracia, 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 eu já interpreto como hipocrisia. Porque essa gente que diz amar a democracia, aplaude arbítrios, venera o regime de Cuba, de Venezuela, da Rússia, da China, venerando inclusive os tiranos, sendo próximos aos tiranos. Infelizmente, isso está repercutindo mal internacionalmente. Nos conflitos que está tendo entre Rússia e Ucrânia, o Lula manifesta apoio em relação à Ucrânia. Israel e o terror do Hamas passa pano pro terror do Hamas. Bajula chamou o Maduro, o ditador, para vir aqui na sua posse. Tem uma afinidade criminosa com os tiranos da América Latina. Então, quando eles falam muito em democracia, eu já começo a pensar, cara, é justamente o contrário. É hipocrisia, é assim, é surrar a nossa inteligência. Tanto que neste evento,
A Gleisi Hoffmann falou o seguinte: Bolsonaro não pode ir às ruas pedir reconciliação. E aqui, obviamente, ela fala da questão dessa narrativa do golpe, que até hoje, pra mim, só tá no campo da narrativa. Eu não vi nenhuma prova cabal de nada, tanto que o Bolsonaro tá solto. No Brasil de hoje, com prova cabal, não precisa nem esperar condenação muitas vezes, né? Eu vejo juristas falando isso, advogados, que até sem condenação já se antecipa a pena. Eles falam, eu só tô reproduzindo. E aí, pessoal, a nossa digníssima Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falando que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, que pra mim isso tudo é narrativa por enquanto, nada de concreto. Aí eu relembro vocês o caso do Mensalão, que isto sim foi um golpe cruel contra a democracia. E quem falou isso foi o então presidente do STF à época, o Celso de Mello, que eu já vou repercutir pra vocês. Só pra vocês entenderem, um dos pilares básicos da democracia é a independência e a harmonia entre os poderes. O que o Mensalão foi? Nada mais do que a compra da consciência pelo poder executivo em relação ao poder legislativo, enterrando debates públicos, porque estava tudo mais ou menos comprado, pelo menos naquelas pautas que seriam mais relevantes para o governo. Então implodiu-se um dos pilares básicos de um Estado democrático e de direito. E aqui no Jus Brasil, já na manchete fala, isso aqui é lá de 2012, tá? 2011, já falava o seguinte aqui na manchete do Jus Brasil. Aires Brito, Mensalão foi um golpe na democracia. E aqui eu quero pegar algumas aspas do Celso de Mello e do próprio presidente do STF à época. Para Aires Brito, o chamado núcleo político não tinha projeto de governo, mas de poder. Com a velha, matreira e renitente inspiração patrimonialista, um projeto de poder foi arquitetado. Não de governo, porque projeto de governo é lícito, mas um projeto de poder que vai muito além de um quadriênio quadruplicado, muito mais de continuidade administrativa. É continuismo governamental, golpe, portanto, nesse conteúdo da democracia, que é o republicanismo que postula renovação dos quadros de dirigentes. E agora, segundo Celso de Mello, os corruptores eram dirigentes capazes de perpetrar delitos infamantes, arrogantes e tinham senso de impunibilidade. Também disse que os agentes perpetradores das práticas criminosas não tinham escrúpulos, tinham avidez pelo poder e agiram sem integridade, honra, decência e respeito aos valores da República. Celso também ressaltou que as migrações de deputados para partidos da base, aliada em troca de pagamento de propina do Valério Duto, foram grave desvio ético-político. Aires Brito ressaltou que a formação de alianças entre os partidos é natural na política brasileira. O problema é a forma como o PT fez isso. O que é estranhável, neste caso, é a formação argentária pecuniarizada de alianças. É um estilo de coalizão excomungado pela justiça brasileira. É lamentável, catastrófico, que partidos foram assambarcados por um deles para uma aliança perene, indeterminada no tempo, no sentido de votar todo e qualquer projeto de interesse do partido hegemônico. Assim como Carmen Lúcia no dia anterior, Celso de Mello disse ontem que o STF não estava julgando a história de vida dos réus, mas as acusações do Ministério Público Federal. Para ele, há provas suficientes para justificar a condenação dos réus por corrupção ativa. Então isso aqui são frases de ministros do STF naquela época da condenação da Lava Jato. Hoje, o mesmo Brasil, o mesmo tribunal permitiu que o partido que estava no poder quando tudo isso aconteceu e o próprio líder do governo, o Luiz Inácio Lula da Silva, pudesse estar habilitado juridicamente para disputar as eleições. E aqui sempre fazendo a contrapartida do que a Gleisi falou nesta manifestação esvaziada do PT, acusando o outro de golpe. Quando, de acordo com o STF, quem tentou golpear a democracia, nas palavras de Aires Brito, foram justamente o PT, o governo liderado por Lula. Acuse-os do que você é. Acuse-os do que você faz. E aqui eu quero dar um play em uma reportagem do Jornal Nacional que mostrou algumas frases também do momento da condenação de ministros, do momento em que ministros do STF estavam comentando o caso do Mensalão. Durante quase 3 meses, o país acompanhou o julgamento do Mensalão. E ao longo desse período todo,
algumas frases ouvidas no plenário do Supremo ajudaram a dar a dimensão histórica do momento. 11 ministros e muitos momentos para ficar na história. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam. Cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou seja, se não circular com volume e sem obstáculo, nós não temos esquemas criminosos como estes. A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome: gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas consequências que acarreta a economia popular. Discussão, argumentos, teses jurídicas e muita inspiração na música. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Inspiração no paladar. Nordestinamente, eu digo isso mesmo: gosto de jiló, gosto de mandioca roxa, gosto de berinjela crua, ou seja, algo de vinagre, algo de fel, não é? Fica no céu da boca do magistrado, que se vê na obrigação de condenar alguém. Foram mais de 200 horas de julgamento e daqui, de dentro deste plenário, também saíram lições que vão ecoar por toda a sociedade brasileira. Agentes públicos que se deixam corromper, qualquer que seja a sua posição, são eles, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional. São eles os delinquentes marginais da ética do poder. Nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. O Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Da ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. E eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que no Estado de Direito a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta. Pessoal, e só que infelizmente, né, essa gente voltou de novo ao poder. Até o José Dirceu já tá falando em voltar, tá soltinho da Silva, fez festa aí, teve até jornalistas, enfim. Esse Brasil voltou. Mas voltando à questão original, né, da Gleisi Hoffmann chamando seu adversário de golpista, justo ela, que estava neste partido, que liderou o Brasil quando houve escândalos do Mensalão e do Petrolão. Petrolão condenou múltiplas pessoas, recuperou múltiplos bilhões. Mensalão, mesma coisa, foi na esfera do STF com múltiplas condenações, com frases pesadíssimas de ministros do Supremo apontando o ataque à democracia que foi o Mensalão. Tá, e essa gente vem falar que o Bolsonaro é golpista. Para mim, por enquanto, e eu sempre falo, eu não tenho compromisso com erro, mas do que está surgindo até agora, minuta, eles querem nos convencer que primeiro houve uma minuta de golpe. Nesta minuta tinha artigo da Constituição. Depois houve uma reunião para discutir o golpe e essa reunião foi gravada. São tantos absurdos que, assim, para mim, ainda, não estou convencido, não passam de narrativas. No caso do Mensalão, o próprio tribunal, o próprio STF falou em golpe. Tá? Então, pessoal, é aquele negócio, é a famosa hipocrisia. Então, o que a Gleisi fala, se a gente cavucar na história do PT, a gente vai ver que, na verdade, ela está falando que o Bolsonaro é aquilo que eles foram acusados de ser o PT pelo STF, nos tempos de Mensalão. Pessoal, é isso. Comentem, tá? O que vocês acharam aí de mais uma manifestação furada
flopada do PT, conforme previsível. A gente não constata popularidade nem no mundo real, nem no mundo virtual. O que vocês acham disso? Da Glaze chamar o Bolsonaro de golpista, sendo o PT um partido que já foi demarcado, denunciado pelo STF como um partido que tentou executar um projeto criminoso de poder visando a perpetuação e implodindo os pilares da democracia. Quem falava isso eram ministros do STF. Coloquem aí o que vocês acham a respeito disso tudo, se concordam ou não com as minhas opiniões. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes, se as notificações estão ativas em cada uma delas, e até o próximo vídeo.